Um dos edifícios mais emblemáticos de Espanha, a Catedral de Toledo não é apenas um exemplo impressionante da arquitetura gótica, mas também um símbolo da rica história religiosa, política e cultural do país. Neste vídeo vamos percorrer a história deste significativo monumento, explorando as suas origens, a sua evolução ao longo dos séculos e o seu legado hoje. A Catedral de Toledo, oficialmente conhecida como Santa Iglesia Catedral Primada de Toledo, é a sede do arcebispo de Toledo e a igreja matriz da Arquidiocese de Toledo. A sua construção iniciou-se em 1226, durante o reinado de Fernando III, o Santo, no quadro do repovoamento das terras recentemente conquistadas pelos cristãos após a Batalha de Las Navas de Tolosa em 1212, que marcou uma viragem na história. A localização da catedral não é coincidência. Neste local já existiam vários edifícios religiosos, incluindo uma igreja visigótica e uma mesquita muçulmana. Após a conquista de Toledo por Afonso VI em 1085, a mesquita foi convertida em igreja cristã. Assim, a atual catedral foi construída sobre a antiga igreja de Santa Maria, que por sua vez foi construída no local da antiga mesquita. A construção da catedral começou no século XIII e continuou durante vários séculos. O projeto inicial foi obra do arquiteto francês Juan de la Huerta, que elaborou uma planta em estilo gótico inspirada nas catedrais francesas. A construção da catedral decorreu durante um longo período, com várias fases de construção que se estenderam do século XIII ao século XVIII. O estilo gótico da catedral é um dos mais proeminentes de toda a Europa, com grandes janelas, arcos pontiagudos, abóbadas pontiagudas e uma altura imponente. Ao longo da sua construção foram acrescentados elementos renascentistas, barrocos e neoclássicos, conferindo à catedral uma mistura de estilos arquitetônicos que a tornam uma das mais complexas e belas de toda a Espanha. A catedral tem a forma de cruz latina, com uma nave central que se eleva em direção ao céu. A sua planta é composta por 3 naves. Caracteriza-se por uma grande amplitude e luminosidade, graças aos enormes vitrais que decoram as suas paredes. Um dos aspectos mais impressionantes da catedral é a sua nave central, que se eleva a mais de 40 metros de altura, criando um efeito de grandeza e serenidade. Um dos elementos mais notáveis é a sua fachada principal, que apresenta um conjunto escultórico que representa cenas bíblicas, especialmente do Novo Testamento. A riqueza de detalhes impressiona, com figuras que parecem ganhar vida. Ao longo dos séculos, a fachada foi restaurada e modificada, mas continua a ser um reflexo do esplendor da época medieval. No interior destacam-se vários elementos artísticos e arquitetônicos, como o coro, obra-prima da arte renascentista esculpida em madeira de nogueira, e o retábulo mor, impressionante obra artística que mostra cenas da vida de Cristo. Além disso, as cadeiras do coro e as capelas laterais contêm uma riqueza de arte e relíquias. Um dos aspectos mais conhecidos da Catedral de Toledo é a sua impressionante capela mor e altar mor, dedicado à Assunção da Virgem Maria. Este altar é uma obra-prima renascentista e possui uma grande riqueza de detalhes. A Catedral de Toledo alberga um dos tesouros artísticos mais importantes de Espanha, com uma coleção de pinturas, esculturas, tapeçarias e outros objetos que datam de diversas épocas. Entre os artistas que trabalharam na sua decoração estão grandes nomes da arte espanhola como El Greco, que pintou diversas obras-primas que hoje adornam as suas paredes. Valiosas peças de ourivesaria estão preservadas em seus museus, incluindo a custódia da catedral, impressionante obra de ouro e prata que abriga as relíquias dos santos. Existem também importantes documentos históricos que datam da época medieval e renascentista, fazendo da catedral um verdadeiro arquivo histórico. Ao longo da história, a Catedral de Toledo desempenhou um papel fundamental na vida religiosa, cultural e política de Espanha. No século XVI, Toledo era a capital do Reino de Castela e a catedral desempenhou um papel crucial como centro espiritual do país. No âmbito religioso, a catedral foi durante séculos o local de coroação dos reis de Castela. Além disso, foi um importante centro de peregrinação dos fiéis cristãos, especialmente na Idade Média e no Renascimento. Toledo, conhecida pela sua rica tradição de convivência entre as 3 grandes religiões monoteístas, cristianismo, judaísmo e islamismo, teve na catedral um ponto de encontro religioso e cultural, refletindo a diversidade da cidade. Ao longo dos séculos, a catedral também testemunhou acontecimentos históricos importantes, como a invasão napoleônica, durante a qual sofreu alguns danos. Hoje, a Catedral de Toledo continua a ser um local de culto, mas também um importante destino turístico. Todos os anos, milhares de visitantes de todo o mundo vêm a Toledo para admirar a majestade da catedral.
explorar a sua história e desfrutar dos seus inúmeros tesouros artísticos. A catedral é um exemplo do rico patrimônio histórico de Espanha e da capacidade da humanidade para criar obras de arte que perduram ao longo do tempo. O monumento não é apenas uma joia arquitetônica, mas também um ponto de encontro para reflexão sobre o passado e a fé. Um lugar onde a história e a arte se fundem numa experiência única. Além disso, fazendo parte do Patrimônio Mundial da Unesco desde 1986, a catedral é considerada um dos principais tesouros do patrimônio mundial. A Catedral de Toledo é um símbolo da história e da arte de Espanha, uma obra-prima da arquitetura gótica que testemunhou séculos de história. Desde a sua construção no século XIII até o seu impacto na cultura moderna, a catedral continua a ser um emblema da grandeza de Toledo e da riqueza cultural de Espanha. Se algum dia tiver a oportunidade de visitar, não hesite em fazê-lo. A Catedral de Toledo é uma viagem no tempo, uma viagem pela história e pela arte que o deixará sem palavras. Se você ver outras histórias interessantes, pode me encontrar no meu canal YouTube, Frank Fernandes Story.